Disse ao meu sobrinho que ele precisava mudar de atitude. Ou então deveria encontrar outro lugar para morar. Agora toda a família está revoltada comigo. Me chamo Mark, tenho 37 anos. Minha irmã, Candy, é 6 anos mais velha que eu. Com 43 anos e tem 2 filhos, Tom, de 19 anos, e Leah, de 16. Desde pequenos, Candy e eu já tínhamos caminhos bem diferentes, que de certa forma moldaram o que hoje somos. Enquanto eu sempre fui focado, disciplinado e trabalhei duro para conquistar o que queria, Candy cresceu numa bolha de privilégios que, à primeira vista, parecia lhe dar tudo facilmente. Meus pais, mesmo com boas intenções, sempre amenizaram as consequências das atitudes inconsequentes dela, preferindo proteger e poupar do que impor regras firmes ou punições. Isso criou nela uma espécie de acomodação, com a impressão de que podia agir sem limites ou responsabilidades reais. Eu, por outro lado, precisei aprender cedo a valorizar o esforço. Nunca tive nada entregue de bandeja. Desde muito jovem, entendi que as coisas só viriam com trabalho constante. Essa atitude me fez ser responsável, mesmo quando as circunstâncias lá fora e dentro de casa não eram fáceis. Já Candy, com esse tratamento mais frouxo e indulgente, acabou desenvolvendo comportamentos que foram se tornando mais e mais prejudiciais, sem que houvesse uma intervenção dura para contê-la ou orientá-la no rumo certo. O ápice dessa combinação, fatal, foi o seu longo e doloroso problema com o vício em drogas. Um ciclo que parecia interminável, e que trouxe consequências que atingiram não só ela, mas toda a nossa família. Candy já foi presa mais de uma vez por envolvimentos relacionados a esse vício, o que só complicou ainda mais a situação dela e de todos nós. No meio desse turbilhão, ela engravidou 2 vezes de um homem viciado, alguém que eu nunca vi pessoalmente e que tampouco assumiu qualquer responsabilidade parental. Ele nem sequer registrou oficialmente o nascimento dos meus sobrinhos Tom e Leah. Na prática, Candy acabou praticamente abandonando os filhos quando eles ainda eram pequenos, deixando-os para enfrentar uma infância cheia de incertezas e desamparada da presença materna fundamental para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Isso me colocou numa posição extremamente difícil e inesperada. Passei a assumir sozinho todas as consequências dessas decisões, tornando-me, de forma quase automática, uma espécie de guardião para meus sobrinhos, mesmo sem ter planejado isso. Nunca me casei nem tive filhos, e sempre morei com meus pais. O que deveria ter sido uma vida tranquila e simples, acabou se transformando em uma enorme responsabilidade que recaiu exclusivamente sobre mim. Enquanto eu sempre batalhava para conquistar o mínimo que pudesse garantir uma vida digna, Candy parecia deslizar cada vez mais para um abismo do qual era difícil, quase impossível escapar. Esse contraste entre o filho esforçado e dedicado e a irmã que teve tudo nas mãos, mas escolheu o caminho da autodestruição, foi e continua sendo uma das maiores fontes de dor e luta na minha vida. Quando meus pais finalmente se aposentaram, os rendimentos que recebiam mal davam para cobrir as despesas básicas da casa e as contas acumuladas. Diante dessa realidade, a responsabilidade financeira do lar acabou caindo oficialmente nas minhas mãos. Era um peso imenso, mas também uma obrigação que eu aceitou para proteger a família e garantir um mínimo de estabilidade para todos. Quando Tom e Leah tinham apenas 7 e 4 anos, respectivamente, os serviços sociais decidiram intervir, formalmente diante do abandono materno e do contexto difícil em que viviam. Eles foram colocados sob minha responsabilidade legal, pois eu já morava com meus pais e poderia proporcionar um lar minimamente estável para eles. Desde esse momento, passei a me dedicar integralmente para tentar dar a eles não apenas um teto, mas uma vida que se aproximasse o máximo possível de algo normal e saudável. Eu sei com muita clareza o quanto o passado dos dois foi doloroso e complexo. Nunca ignorei a gravidade das experiências que sofreram na infância. O processo todo foi e continua sendo muito exaustivo, repleto de sacrifícios. Foram anos intermináveis de terapia, consultas médicas e psicológicas, reuniões escolares e, principalmente, uma presença constante na vida deles. Eu me empenhei para estar lá em cada etapa importante, para ser mais do que apenas o tio que cuidava deles nas horas vagas. Tentei ser um verdadeiro suporte, uma figura parental e um amigo, mesmo diante de tantos desafios. Leah, desde muito cedo, mostrou-se uma menina diferente. Sempre tranquila, ela carregava uma inteligência aguçada, uma calma admirável e uma dedicação rara para alguém tão jovem. É claro que ela carrega suas próprias cicatrizes e feridas emocionais, causadas pelo passado turbulento da mãe, mas mesmo assim sempre demonstrou uma maturidade impressionante. Ela é responsável, sensível e um ponto de luz em meio às dificuldades. Tom, por outro lado, sempre foi um desafio constante. Desde pequeno,
Seu comportamento era difícil de administrar. Ele brigava com frequência na escola, desrespeitava o toque de recolher imposto, mostrava rebeldia contra qualquer tipo de autoridade e frequentava problemas que iam desde pequenos furtos, como roubar doces em mercados e lojas, até envolvimentos maiores que preocupavam profundamente a mim e a família. Nenhuma abordagem parecia funcionar com ele. Fossem as conversas longas e pacientes, os castigos, a retirada de privilégios, ou mesmo o apoio psicológico especializado, nada parecia fazer diferença. A sensação constante era que ele simplesmente não se importava, que nada do que fizéssemos poderia alcançá-lo ou mudar seu comportamento. Na semana passada, recebi a ligação que há muito tempo temia ouvir. A notícia chegou como um soco no estômago, abalando todos os alicerces que eu ainda tentava manter firmes. Contaram-me que uma festa, daquelas em que jovens buscam diversão e fuga dos problemas, tinha sido invadida pela polícia. E para minha dor, entre os presentes estava Tom. Ele foi encontrado desmaiado, completamente entregue à intoxicação alcoólica, muito além do que eu poderia imaginar. Aquilo não era apenas uma noite de bebedeira, era um alerta vermelho para algo muito mais sério. Quando as autoridades relataram, meu coração apertou ainda mais. Além do álcool, drogas pesadas como crack e fentanil foram encontradas no local, substâncias essas que elevam o risco de overdose a níveis assustadores e quase fatais. Eu sabia que aquilo não era apenas um erro passageiro, era a indicação clara de que Tom estava perdendo o controle, entrando num caminho perigoso e destrutivo. Naquele instante, compreendi que uma tempestade de problemas estava começando, uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que vinha tentando construir ao longo dos anos. Era quase 3 da manhã quando cheguei para buscá-lo. Entrei no carro e encontrei Tom jogado no banco de trás, o corpo completamente mole, sem forças, a cabeça pendendo para o lado de maneira preocupante. Ele mal conseguia manter os olhos abertos, nem reagia aos meus chamados suaves. O misto de raiva, medo e uma frustração profunda me consumia por dentro. Uma luta intensa entre querer explodir e, ainda assim, manter a calma para não piorar tudo. Em vez de deixar a raiva dominar, segurei minhas emoções. Controlei a voz e disse em um tom quase sussurrado, tentando ser o porto seguro que ele talvez precisasse. Mesmo que não admitisse. Dorme. Amanhã a gente conversa. Na manhã seguinte, o que aconteceu me surpreendeu tanto quanto me decepcionou profundamente. Tom apareceu na cozinha com a mesma expressão vazia de sempre, como se nada tivesse acontecido naquela noite, desastrosa que poderia ter terminado em tragédia. Sem demonstrar remorso ou culpa, ele caminhou até a bancada, pegou uma caneca, encheu-a de café e sentou à mesa, com aquela calma quase insensível, como se fosse apenas mais um dia comum, rotineiro. A normalidade dele, tão fria e indiferente, me cortava o coração em pedaços. Já tá melhor? Perguntei, cruzando os braços. A voz firme, mas carregada da preocupação que tentava disfarçar. Ele simplesmente ergueu os ombros, com aquele jeito de quem não liga pra nada, claramente indiferente ao drama que havia causado. Foi só bebida, não foi nada demais. Olhei pra ele com uma incredulidade que queimava por dentro, meu sangue fervendo com o medo e a apreensão crescentes. Nada demais? Você poderia estar morto agora. Tom. As palavras saíram duras, afiadas, como uma verdade cruel que precisava ser dita, para que ele entendesse o tamanho do problema. Ele bufou, como se minhas preocupações fossem apenas exageros infundados de quem não entende nada. Mas eu não usei droga nenhuma. Você fica exagerando. Naquele momento, a paciência que ainda me restava simplesmente acabou. Aquele comportamento negacionista e desdenhoso mexeu com tudo que eu ainda tentava segurar dentro de mim. Exagerando? Tom, você tem noção do que está falando? A sua mãe começou exatamente assim, achando que era nada demais. Quer seguir pelo mesmo caminho? Tudo bem, mas saiba que não vai ser sob o meu teto. Seus olhos se arregalaram, surpresos, como se aquele ultimato fosse um choque inesperado, algo que ele não tinha previsto. Então você está me expulsando? Perguntou, a voz misturando medo, raiva e uma pitada de desafio. Não estou te expulsando, respondi firme, tentando transmitir o peso da responsabilidade que ele precisava assumir. Só tô te dando uma escolha. Ou você muda de atitude e começa a se responsabilizar pela própria vida, ou encontra outro lugar para viver. Ele não conseguiu conter a raiva e bateu a mão na mesa com força, fazendo os objetos na superfície tremerem. Você nunca gostou de mim de verdade. Sempre preferiu a Lia. Aquelas palavras cortaram meu peito como uma lâmina afiada. Minha voz subiu alguns tons, tremendo de emoção, exaustão e uma dor profunda que eu já não conseguia mais conter. Não se trata disso, Tom, respondi com veemência. Eu sustento essa casa sozinho.
Seus avós não têm condições de se manter mais. Eu sou quem paga o aluguel, a conta de luz, a água, a comida, os remédios, tudo! E mesmo com tudo isso, faço questão de te dar um lar. Um lugar seguro onde você poderia crescer e se reconstruir. Mas isso só vai funcionar se você fizer a sua parte. Ele não disse mais nada. Levantou-se abruptamente, a cadeira rangendo e arrastando no chão, e saiu batendo a porta com força. Fiquei ali, sozinho, a respiração pesada e a mente em frangalhos, perdido entre a dor de ver alguém que eu tanto tentei ajudar se afastar, cada vez mais de mim e de todos. Horas depois daquele embate, enquanto tentava organizar meus pensamentos tumultuados, ouvi vozes baixas e abafadas vindas da sala. Desci as escadas devagar, o coração apertado, preparado para o que encontraria. Ao abrir a porta, vi Tom ali, com o rosto molhado de lágrimas, chorando nos ombros frágeis e acolhedores da minha mãe. A cena me quebrou por dentro. Ele quer me colocar na rua, vó. Tom sussurrou entre soluços. A voz embargada pela dor e pela sensação de abandono. Ele não me aguenta mais. Minha mãe, aflita e com o rosto marcado pela preocupação, não sabia exatamente o que fazer, mas com um carinho materno sincero, que parecia tentar curar feridas que ninguém mais tocava, acariciava os cabelos dele, tentando ao menos lhe transmitir alguma calma. Calma, meu filho, calma. Você ainda é tão novo. Ainda há tempo para se encontrar, para mudar. Nesse instante, meu pai entrou na conversa, com aquele tom cansado que só a idade e a experiência trazem, mas ainda assim mantendo a firmeza que a situação exigia. Seu tio é muito duro, Tom. Ele não entende que vocês já sofreram demais na vida. Eu não consegui mais me conter. Aquela injustiça, aquela falta de compreensão me cortava fundo. Uma faca que penetrava no que restava do meu coração. Entrei na sala firme e encarei os três. As palavras que sairiam da minha boca levariam anos de luta, cansaço e amor acumulados. Não, pai. Eu entendo muito bem o que eles passaram. Eu estive lá o tempo todo. Fui eu quem levou eles para a terapia, quem correu atrás de escola quando havia problemas, quem passou noites em claro preocupado, tentando oferecer a eles um futuro minimamente digno. E agora sou eu quem paga todas as contas desta casa, inclusive as de vocês dois. Então, sim, eu tenho o direito de impor limites e exigir responsabilidades. Meu pai levantou-se lentamente da poltrona, o olhar severo, pesado, cheio de uma tristeza silenciosa que parecia carregar o peso de toda uma vida de sofrimentos e frustrações. Sua voz saiu baixa, mas firme, quase um lamento. Mas você não tem o direito de ameaçar colocar um garoto de 19 anos na rua. Garoto de 19 anos? Repliquei, sentindo a indignação crescer dentro de mim. Ele já é adulto, pai! Não posso mais tratá-lo como criança. E eu não vou permitir que a Lia cresça achando que é aceitável cair nesse tipo de vida, nessa espiral de autodestruição. Tom, que até então permanecia cabisbaixo, levantou a cabeça com um misto de lágrimas e uma raiva contida que quase explodia. Sua voz saiu trêmula, carregada de ressentimento e revolta reprimida. Você só quer que eu seja igual a você, um escravo do trabalho, se matando para sustentar todo mundo. Eu não quero essa vida! As palavras dele me acertaram como um soco no estômago, me deixando por um instante sem ar. Respirei fundo, buscando forças para não ceder ao desespero que ameaçava me dominar. Tom, disse com calma, tentando alcançar algo que parecia perdido. Eu não quero que você seja igual a mim. Eu só quero que você esteja vivo daqui há 5 anos para poder escolher o seu próprio caminho. O silêncio que se seguiu foi sufocante, carregado da dor que as palavras não podiam expressar, da mágoa que pesava em cada um de nós, e da incerteza cruel de um futuro que parecia tão incerto e difícil. Naquela mesma noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Lia entrou devagar no meu quarto, com passos leves para não fazer barulho. Sentou-se na beira da cama, cabisbaixa e com voz quase inaudível, como se o simples ato de falar pudesse quebrar o frágil momento. Tio, não desiste do Tom, por favor. Passei a mão suavemente nos cabelos dela, buscando transmitir um pouco daquela esperança que eu mesmo já começava a perder. Eu nunca vou desistir dele, Lia. Mas eu também não posso deixar que ele destrua a própria vida e ainda te arraste junto nessa. Ela me abraçou com força, não precisando dizer uma palavra para demonstrar o quanto precisava daquele apoio. E eu fiquei ali abraçado à minha sobrinha, sentindo o peso esmagador daquele momento se espalhar por todo o meu ser. Era como se, além do corpo, carregasse nas costas o destino inteiro da família, um peso que não podia ser compartilhado, que ninguém mais estava disposto ou capaz de suportar. Não eram apenas as contas financeiras da casa que pesavam sobre meus ombros. Aluguel, luz, água, comida, remédios, mas também a carga emocional, as responsabilidades invisíveis,
as preocupações constantes que me roubavam o sono noite após noite. Eu carregava as esperanças e os sonhos daqueles que dependiam de mim, a insegurança de Lia, o futuro incerto de Tom, a saúde frágil dos meus pais. Era um fardo tão pesado, tão esmagador, que me encontrava frequentemente à beira do colapso, lutando contra a solidão que parecia me envolver a cada passo, a cada decisão difícil que precisava tomar. Era um peso que nenhuma alma deveria carregar sozinha, mas que, para minha tristeza e meu dever, recaiu exclusivamente sobre mim. Um fardo que eu não podia recusar, nem podia abandonar, mesmo diante da angústia feroz e da exaustão profunda da minha própria luta silenciosa. Se desejar, posso continuar desenvolvendo esse sentimento ou orientar para um tom específico. E eu fiquei ali abraçado à minha sobrinha, sentindo o peso esmagador de carregar sozinho, não apenas as contas financeiras da casa, mas também o destino de toda a minha família. Era como se o mundo tivesse colocado sobre meus ombros uma carga pesada demais para um só homem suportar, uma responsabilidade que ultrapassava as tarefas cotidianas e tocava diretamente o coração da minha existência. Eu carregava não só o sustento material, aluguel, luz, água, comida, remédios, mas também o fardo invisível das emoções, dos medos, das esperanças e das frustrações que permeavam nossa casa. Sentia cada preocupação, cada incerteza de Lia e Tom, cada detalhe da saúde debilitada dos meus pais, tudo isso comprimindo meu peito, em um aperto sufocante que me acompanhava dia e noite. Era uma luta solitária, uma batalha que ninguém mais parecia disposto a enfrentar comigo, e que me deixava muitas vezes afogado em um mar de dúvidas e exaustão. Mas era um fardo que eu não podia recusar, não podia largar, pois sabia que se eu desistisse, toda a estrutura da nossa família desabaria. Mesmo na solidão da minha própria luta, continuei firme, porque alguém precisava ser a âncora que mantinha todos nós de pé. Alguns dias se passaram desde a briga que abalou a casa inteira. O ambiente parecia mergulhado em um silêncio constante, mas não era um silêncio qualquer. Era aquele tipo de silêncio tenso, pesado, que parecia acumular uma pressão quase insuportável, deixando todos à beira de uma explosão que poderia acontecer a qualquer momento. Tom evitava qualquer tipo de conversa comigo, passando a maior parte do tempo isolado no quarto. Quando saía, era apenas para pegar algo para comer ou sair de novo, como se fugisse até mesmo da própria casa. Eu me esforçava para me concentrar no trabalho, nas contas, no básico necessário para manter a casa funcionando. Contudo, havia sempre uma sensação desconfortável, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, uma espécie de pressentimento que me deixava inquieto o tempo todo. E infelizmente aconteceu. Era uma sexta-feira quando consegui chegar do trabalho um pouco mais cedo. Entrei no quarto e imediatamente percebi que algo estava errado. A gaveta onde eu guardava algumas economias em dinheiro vivo, junto com meu relógio de estimação, um presente do meu avô que eu guardava com muito carinho desde que ele faleceu, estava entreaberta. Meu coração disparou instantaneamente. Abri a gaveta com pressa e medo e o relógio não estava lá. Meu sangue ferveu. Eu já sabia quem poderia ter feito aquilo. Desci as escadas rapidamente e encontrei Tom jogado no sofá, distraído mexendo no celular, alheio ao que eu sentia. Tom! Falei, a voz firme, tentando ao máximo manter a calma. Onde está meu relógio? Ele levantou os olhos, confuso, sem a menor expressão de culpa. Que relógio? O do vovô, respondi. Aquele que ficava na minha gaveta. Sumiu. Ele riu com desdém, uma risada que só aumentava minha raiva. Tá me acusando de roubo agora? A raiva dominou meu corpo completamente. Dei um passo à frente com a voz dura. Não brinque comigo, Tom, eu sei que foi você. Ninguém mais mexe nas minhas coisas. Onde está? Ele se levantou, tentando me encarar de igual para igual, desafiador. Você vive desconfiando de mim. Talvez você tenha perdido, já pensou nisso? Eu nunca perderia esse relógio. Ele não tem só valor financeiro, tem valor sentimental profundo. Foi o vovô quem me deu. Apertei os punhos para controlar a vontade de gritar. Onde está o relógio? Tom desviou o olhar por um breve instante, e nesse momento minha certeza se confirmou. Você vendeu, não foi? Minha voz falhou, carregada de ódio e decepção. Vendeu para comprar porcaria. Ele deu de ombros sem arrependimento. Você não entende nada. Eu precisava de dinheiro. Dinheiro? Gritei, sentindo meu limite ser ultrapassado. Você tem teto, comida, roupa, internet, tudo pago por mim. Que mais você quer? Eu não quero viver essa sua vida miserável. Ele explodiu. Você se mata de trabalhar e não tem nada. Eu não vou ser como você. Fiquei em silêncio por um instante, chocado com a crueldade das palavras dele. Depois respirei fundo, tentando me manter firme. Você tem ideia do que acabou de fazer?
Esse relógio era a única lembrança que eu tinha do meu avô. E você o vendeu como se fosse lixo. Ele cerrou os dentes, mas não respondeu. Nesse momento, meus pais apareceram na sala, assustados pela gritaria que vinha do cômodo. O que está acontecendo aqui? Perguntou minha mãe, nervosa. Me virei para eles, a voz tremendo de frustração e tristeza. O seu neto roubou meu relógio do vovô, a única lembrança que eu tinha dele, e provavelmente vendeu para comprar drogas. Minha mãe levou a mão à boca, horrorizada. Isso é verdade, Tom? Ele desviou o olhar, mas não negou. Meu pai ficou em silêncio, mas seus olhos demonstravam uma tristeza profunda e decepção. Chega! Falei, sentindo minhas mãos tremerem de raiva contida. Eu aguentei muita coisa de você, Tom. Te dei teto, comida, tentei te orientar, estive do seu lado. Mas agora você passou dos limites. Roubou de mim, dentro da minha própria casa. Isso é uma traição. Tom começou a chorar, a raiva misturada com desespero em sua voz. Eu não queria... Eu só precisava de dinheiro, tá? Eu vou conseguir outro relógio para você. Não, Tom. Interrompi firme. Não se trata do relógio. Se trata de confiança. E você quebrou a minha. O silêncio tomou conta da sala. Só o som do choro dele ecoava, pesado. A partir de hoje, você vai ter que tomar uma decisão. Continuei. Ou aceita a ajuda de verdade, entra num programa de reabilitação e muda de atitude, ou você sai dessa casa. Eu não vou mais sustentar suas escolhas erradas, nem deixar que destrua a vida da sua irmã junto com a sua. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e doloridos. E se eu não quiser? Olhei firme para ele. Então arrume suas coisas, porque aqui você não fica mais. O clima dentro de casa era simplesmente insuportável, carregado de uma tensão quase palpável que parecia preencher cada canto, cada espaço do ambiente. Minha mãe chorava baixinho, encurvada em um canto da sala, esforçando-se para conter as lágrimas que teimavam em escorrer livremente, como se cada gota fosse um grito silencioso de dor e impotência. Ao mesmo tempo, meu pai permanecia imóvel, envolto em um silêncio pesado e profundo, aquele silêncio que não é vazio, mas sim cheio de palavras não ditas, ressentimentos antigos e mágoas que há muito tempo pesavam em seu coração. Lia, pequena e assustada, permanecia escondida na escada, seus olhos marejados brilhando com lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto, como se ela tentasse guardar para sempre cada detalhe daquela cena dolorosa, temerosa de que tudo aquilo pudesse se perder na memória. O ar parecia sufocante, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma angústia densa que nos impedia de respirar direito. E eu, mesmo tomado pela raiva e a frustração que queimavam dentro do meu peito, não conseguia sentir nada além de um vazio imenso e doloroso, uma solidão esmagadora que me consumia por dentro. Era um sentimento difícil de explicar, uma mistura de amor, desgosto, medo e desesperança. Porque a verdade era dura demais para ser aceita. Eu não queria perder o garoto. Não queria vê-lo partir daquele jeito, abandonando a família, virando as costas para tudo o que lutamos para construir. Mas depois de tantas batalhas, tantas promessas quebradas e decepções acumuladas, a dúvida me corroía profundamente. Será que ainda existia algo? Algum fio de esperança ou força que pudesse realmente salvá-lo? Será que ele ainda queria ser salvo? E naquela mesma noite, quando as sombras já dominavam a casa e o silêncio se fazia absoluto, Tom fez a escolha que pareciam todos nós já temer desde muito tempo. Subiu para o quarto com passos pesados, arrastados, o corpo parecendo carregar o peso de um mundo inteiro. Bateu a porta com tanta força que o som reverberou, como um grito de desespero e decisão, como se aquela batida fosse a tentativa de apagar tudo o que havia acontecido naquele dia sombrio. Menos de 1 hora depois, ele desceu com uma mochila jogada às costas, o rosto fechado, duro, os olhos brilhando com a determinação fria de quem decidiu que não havia mais volta. Uma decisão definitiva. Difícil, mas irrevogável. Eu estava sentado na sala, exausto até os ossos, mas firme, tentando reunir as últimas forças que me restavam para enfrentar aquela situação devastadora que sabia que estava prestes a se desenrolar. Meus pais estavam ao meu lado, visivelmente aflitos, seus rostos marcados pelo cansaço, pela preocupação e pela dor silenciosa que só quem carrega o peso de uma família entende. No canto da escada, Lia permanecia em um silêncio absoluto, seus olhos grandes e marejados fixos em cada movimento, como se tentasse gravar em sua memória cada pequeno detalhe daquela cena que a consumia por dentro. Com a voz pesada, marcada por uma dor profunda e pela impotência, perguntei sem sequer me levantar da cadeira. Então é isso? Perguntei em voz baixa, marcada pela dor e pela incredulidade, sem nem me levantar. Você vai embora sem nem tentar consertar o que fez?
Sem nenhuma palavra, sem um pedido de desculpas, Tom não respondeu. Apenas desviou os olhos num gesto que misturava desdém e tristeza, como se não quisesse encarar nem a mim, nem a realidade que lhe era imposta. Lentamente dirigiu-se à porta, o corpo rígido e tenso. Tom! Minha mãe gritou, levantando-se rapidamente, a voz embargada pela angústia e pelo desespero de quem vê, o filho se afastando sem volta. Não faça isso, filho. Você não tem para onde ir. Ele parou na porta sem olhar para trás e disse com uma frieza que me cortou o peito. Tenho amigos. Eles me recebem. Pelo menos eles não tentam controlar minha vida. E saiu. A porta bateu com uma força tão intensa que o som ecoou por toda a casa, reverberando em nossos corações como um trovão ensurdecedor de dor e despedida. Foi um golpe sonoro que parecia selar a distância crescente entre nós, deixando um silêncio ainda mais pesado em seu rastro. Lia, pequena e vulnerável, começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela conseguisse controlar. Minha mãe, tomada por um soluço convulsivo que lhe dominou o corpo inteiro, não conseguiu segurar a dor que a invadia, e se entregou a um pranto profundo e desesperado. Meu pai permaneceu imóvel, com o olhar vazio e o semblante marcado pela tristeza, como se estivesse assistindo ao funeral de algo que jamais voltaria, como se aquele momento representasse o fim não só do filho, mas de uma esperança, de um pedaço fundamental da família que se despedaçava ali. Nos dias que se seguiram, as notícias que chegavam para mim eram fontes constantes de angústia. Descobri que Tom estava morando em um bairro afastado, longe de tudo e de todos, numa região marcada pela dificuldade e pela ausência de oportunidades. Ele estava cercado por amigos que eu sabia, pelo histórico e pela experiência, serem uma companhia nada saudável. Pessoas que muito provavelmente só acelerariam a queda dele, apagando até o pouco de esperança que ainda restava naquela história. A cada notícia sobre ele, meu coração apertava violentamente. Mas ainda assim eu me mantinha firme. Firme na decisão de não correr atrás dele dessa vez. Era uma escolha dolorosa, mas necessária. Ele precisava, finalmente, fazer sua própria escolha, enfrentar as consequências de seus atos. Mas meus pais não compartilhavam esse entendimento. Uma noite, cheguei do trabalho e os encontrei sentados na cozinha, me esperando como se soubessem exatamente que algo estava prestes a acontecer. O clima naquela sala era pesado, carregado de uma ansiedade palpável, o tipo de atmosfera que prenuncia tempestades iminentes. Percebi imediatamente que uma conversa difícil, talvez a mais dura até então, estava prestes a começar. Minha mãe foi a primeira a falar, a voz trêmula, carregada de emoção e medo. Você devia ter ido atrás dele. Ele é só um garoto, Mark. Respirei fundo, tentando manter o controle. Ele tem 19 anos, mãe. Não é mais uma criança. Meu pai bateu a mão na mesa, irritado e frustrado. E o que isso muda? Ele ainda é o filho da sua irmã, nosso neto. Você esqueceu do que ele passou? A mãe dele largou os dois. Cresceu vendo coisas que nenhuma criança deveria ver. Você sabe que ele carrega traumas profundos? Olhei para eles, exausto daquela culpa que sempre me jogavam em cima, dessa responsabilidade que parecia pesar exclusivamente sobre meus ombros. Eu sei disso melhor do que ninguém, pai. Fui eu quem esteve lá desde o começo. Fui eu quem levou ele na terapia, quem buscou na escola quando ele brigava, quem pagou o psicólogo, quem tentou todas as conversas possíveis. Eu tentei de tudo. Minha mãe não se conteve e gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas você desistiu dele. Você o expulsou de casa! Como pode virar as costas para um menino sabendo da vida que ele teve? Minha voz saiu firme, mas o coração sangrando por dentro. Eu não desisti. Eu estabeleci limites. Ele roubou de mim, mãe. Pegou a única lembrança que eu tinha do vovô e vendeu como se não fosse nada. Como você queria que eu reagisse? Fingisse que não aconteceu? Meu pai levantou-se apontando o dedo para mim, severo. Você foi duro demais. Ele precisava de compreensão, não de um ultimato. Eu também me levantei, cansado de ser tratado como o vilão dessa história. Compreensão? Eu dei compreensão durante 12 anos. 12 anos, pai. Enquanto vocês estavam aposentados, eu estava sustentando essa casa, cuidando dos dois, da Lia e dele. Eu dei teto, comida, estudo, tudo. E sabe o que recebi em troca? Um garoto que me chama de escravo, que me rouba e me culpa por tentar salvar a vida dele. O silêncio tomou conta do ambiente. Meus pais me olhavam como se eu fosse um estranho. Alguém que não fazia parte daquela família. Eu amo o Tom, continuei com a voz embargada, mas eu também amo a Lia. Ela merece crescer em um ambiente seguro. Eu não posso deixar que ele destrua a própria vida e ainda arraste ela junto. Se para isso eu tiver que ser o duro da história, então que seja. Minha mãe chorava baixinho novamente. Meu pai, com o rosto fechado, disse apenas, você vai se arrepender.
Respirei fundo, olhei nos olhos dele e respondi: talvez. Mas pelo menos vou saber que fiz o que precisava ser feito. Saí da cozinha com passos lentos e pesados, sentindo cada músculo do meu corpo ser tomado por um cansaço avassalador. Subi para o meu quarto quase mecanicamente e fechei a porta atrás de mim, com um silêncio que parecia selar um mundo inteiro de emoções. Meu coração estava pesado, esmagado pela dor de uma vitória amarga, uma vitória sem gosto, sem alegria, porque na verdade não havia vitória naquela situação, apenas dor, uma dor profunda, crua, que parecia morar dentro de mim como uma sombra persistente. Naquele momento, senti o peso esmagador da responsabilidade, o fardo invisível das decisões que precisavam ser tomadas, mesmo quando o preço era tão alto. Mas no fundo, uma voz silenciosa, dentro de mim dizia que alguém tinha que segurar aquela família de pé. E esse alguém, embora fosse cansado, ferido e sozinho, sempre tinha sido eu. Às vezes, especialmente nos momentos mais silenciosos da noite, eu me pego perdido em pensamentos, mergulhado em dúvidas torturantes. Questiono minhas escolhas com uma intensidade que quase me paralisa. Será que fiz o certo? Será que fui duro demais? Será que deveria ter sido mais tolerante, mais paciente? Compreensivo diante da história difícil em que Tom foi criado? Será que não deveria ter relevado, mais uma vez, suas falhas e erros, na esperança de que talvez ele encontrasse seu caminho sem perder tudo pelo meio? Mas então, a realidade bate forte, como um soco no estômago que ninguém pode evitar. É justo sacrificar toda uma família, colocar em risco o futuro de Leah, dos meus pais e até mesmo o meu próprio, por causa das escolhas irresponsáveis de um adulto, que insiste em fugir da própria vida? Essa é uma pergunta que ecoa alta e clara em minha mente. Uma interrogação que não encontra respostas simples. E me pergunto, em meio a essa turbulência interna, eu fui o babaca desta história? O vilão que não teve compaixão suficiente? Ou fui apenas o único que tentou manter algo de pé quando tudo parecia desabar? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou não esqueça de seguir o Guardião do Reddit, para histórias como essas todos os dias.